Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª semana de aula da disciplina de Física Contemporânea. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 43 de Física Nuclear, onde a gente vai falar sobre as propriedades do núcleo. Vamos explicar também, dar uma visão geral de como funciona o processo de ressonância magnética. E vamos falar também sobre ligação nuclear e estrutura atômica, tá certo? E algumas das teorias aí, alguns dos modelos usados para explicar essa interação nuclear. Tá, então, nesse capítulo a gente vai ver a física nuclear, né? Que é essa física do núcleo atômico. E a gente sabe que cada núcleo atômico ele tem carga positiva, formado pelos prótons, né? Os nêutrons têm carga nula. E esses núcleos eles são bem concentrados, eles são muito densos, né? Tem, assim, eles são a menor parte do átomo, para falar a verdade, né? A maior parte do átomo são os elétrons, tal. O núcleo é uma parte pequena, porém muito densa e muito importante para a matéria como um todo, né? Assim, as propriedades do material em si. Então, nesse capítulo a gente vai ver as propriedades do núcleo atômico, tá certo? A gente vai ver essa parte aí das forças nucleares, né, que mantém esses prótons ligados, já que eles têm a mesma carga elétrica, como é que eles conseguem ficar ligados, né, tão pertinhos? Se você que já viu eletricidade sabe que duas partículas positivas perto uma da outra, elas se repelem, né? Como é que o núcleo consegue manter prótons tão próximos um do outro ali, sem se repelir, né? Então a gente vai ver isso. E também isso mais para frente a gente também vai ver essa questão do decaimento, né? Que é o que a gente vê aí na radioatividade, tá certo? Mas vamos lá. Para começar, o raio de um elemento, de um núcleo, né? O raio de um núcleo atômico, ele pode ser dado por essa equação aqui, ó. R é igual a uma constante vezes o número de massa elevado a um terço. Você que lá da química vocês já viram esse número de massa, né? Que seria o número de prótons mais o número de nêutrons de qualquer elemento químico, né? Aqui no livro a gente usa a unidade de massa atômica, né? Que ele chama de 1U, que basicamente é 1,66 vezes 10 a menos 27 kg, né? Então, se um átomo tem um número de massa igual a 4, um núcleo tem um número de massa 4, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Somando tudo dá 4. Seria 4U, 4 unidade de massa atômica, que é 4 vezes esse valor aqui em quilogramas, tá certo? Essa equaçãozinha, vocês nunca viram ela, mas ela faz todo sentido em ser assim. Por quê? Porque que o raio do núcleo ele é proporcional a A elevado a um terço, né? Se você elevar isso aqui ao cubo do lado de cá, fica R ao cubo. E aqui do outro lado vai aparecer só o A, né? Você eleva A elevado a um terço ao cubo, fica A. E aí, se a gente tratar o núcleo como uma esfera de volume 4 terços de PR3, né? Aí a gente percebe que se o meu núcleo tiver uma densidade constante, se você fizer massa sobre volume, a densidade, né? Você percebe aí que, de fato, o raio tem que ser proporcional, o raio ao cubo, que é o volume dele aqui, ó. O volume é proporcional a raio ao cubo, né? O volume, ele é proporcional ao raio ao cubo, tá certo? Deixa eu me encontrar aqui. Pronto, esse A é a massa. É um número de massa, mas é de fato a massa. Massa do núcleo, né? E densidade é massa sobre volume. Na hora que você faz essa massa A dividido pelo volume 4 terços de PR3, você tem que a gente acaba chegando nessa relaçãozinha aqui do raio, tá certo? Aqui o raio, para que isso seja verdade, ele tem que ser proporcional à massa elevada a um terço. Exatamente porque ele tem uma densidade ali, a gente está supondo que ele tem uma densidade constante ali em todo o núcleo, tá certo? Beleza? É simples de se chegar. O que são esses nuclídeos, né? Os nuclídeos são o núcleo com um número atômico e número de nêutrons bem definidos, né? Então esses aqui são alguns exemplos de nuclídeos, né? Os núcleos atômicos com número atômico e número de nêutrons bem definidos, tá certo?
E tem os isótopos, que são isótopos, são elementos que têm o mesmo número atômico, né? Vocês viram isso lá da química. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem o hidrogênio. Esse númerozinho embaixo aqui, ó, é o número atômico, certo? Então, aqui esse hidrogênio tem um número atômico Z igual a 1. Esse número atômico é o mesmo número de prótons, tá certo? E aqui em cima é a massa dele. Então, se o número atômico dele é 1, ele tem um próton, e a massa dele é 1, significa que a única massa que ele tem é do próton, né? Ele não tem nenhum nêutron. É lógico que tem... aqui não está desconsiderando os elétrons, porque a gente está pegando só os núcleos aqui, tá certo? Existe também um elemento aqui, isótopo do hidrogênio, chamado deutério, né? O deutério, ele tem aqui, ó, o deutério, ele tem número atômico 1 e número de massa 2, ou seja, ele tem um próton e um nêutron, né? Para você encontrar o número de nêutrons é só dividir, subtrair, né? Subtrai a massa menos, faz a massa, que é o 2, menos o número atômico, que é o número de prótons, e aí você tem o número de nêutrons. Então aqui o deutério tem um nêutron e um próton. O trício tem 2 nêutrons e um próton, para a massa dele ser 3, tá certo? E assim por diante. São todos os isótopos do hidrogênio aqui, beleza? Vamos lá. São isótopos porque tem o mesmo número atômico, tá certo? E é isso, a massa do próton em unidade de massa atômica, né? Dá 1.007276, que dá isso aqui em quilogramas. A massa do nêutron é levemente maior, dá esse valor aqui, ó. E a massa do elétron é milhares de vezes menor, tá certo? Número de massa, você já viu isso da química, é Z mais N. Número de massa A é esse primeiro termo aqui de cima do elemento, certo? Esse é o número de massa, o 2, o 4, o 6, é esse Azinho. O Z é o número atômico, é o número de prótons, é esse que aparece aqui embaixo, ó. O 1, o 2, 3, certo? E N é a diferença de A com Z, que é o número de nêutrons, como eu já falei. Certo? E aqui tem alguns isótopos, né? Ele dá alguns exemplos aqui, que são elementos com o mesmo número atômico, mas com número de nêutrons diferentes, né? Então, por exemplo, para o cloro, ele dá até um exemplo aqui, ó. Pronto, ó, tem um cloro 35, tem um cloro 37, o que é que significa? Cloro 35, cloro 37. Quando você fala cloro, você já sabe que o número atômico dele é 17, que é o número atômico do cloro, que caracteriza o cloro, tá certo? Então, cloro 35 é um elemento químico que tem 17 prótons e tem uma massa atômica 35, certo? Vocês fazem a subtração, 35 com 17 vai dar 18 nêutrons, né? Certo? E aqui do mesmo jeito, ó, tem um cloro 37, que dá aí o quê? 20 nêutrons, tá certo? Ó, 20 mais 17 dá 37, tá certo? E é isso. E aí, lógico, alguns são mais estáveis, outros são mais instáveis, né? Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Aqui tem uma tabelinha com esses isótopos, os nomes deles, né? Ó. Certo? Agora vamos para uma parte interessante que entra muito no funcionamento das máquinas de ressonância magnética, né? Que é aquelas que a gente faz os exames aí de imagem, como esse aqui, ó. Assim como os elétrons, vocês ainda não viram a quântica, né? A gente está na física contemporânea aqui, mas lá na quântica vocês vão ver essa parte de spin do elétron, né? Se lá no eletromagnetismo, se você pegasse uma carga elétrica e fizesse ela girar, o que é que acontecia? Ela virava um ímã, né? Por exemplo, como é que eu faço um eletroímã caseiro, né? Eu pego um fio, eu posso pegar um prego, pego um fio e enrolo nesse prego todo, enrolo, e aí eu eletrizo, eu ponho ali os dois terminais do fio numa pilha. E aquela corrente elétrica que atravessa
o prego, que está girando em torno do prego, vai criar um campo magnético. Aquele prego se torna um ímã, né? Um eletroímã. Assim também, se você pegar uma carga elétrica e girar ela em torno de um eixo, por exemplo, pega uma esfera carregada e gira essa esfera em torno de um eixo. Quando você faz isso, automaticamente as cargas elétricas vão começar a girar junto com a esfera. E quanto mais distante do eixo de rotação, maior vai ser o campo magnético produzido pelas cargas girantes, né? E quanto maior a carga também. Então, assim, sempre que você tem uma esfera carregada girando em torno do eixo, ela cria um campo magnético, ela vira tipo um ímã. E é isso que acontece com os elétrons, não que eles girem em torno deles mesmos, né? Isso é uma analogia clássica. Mas esse spin, esse momento magnético de spin que o elétron tem, é uma característica intrínseca. Ele vira como se fosse um ímã, é uma propriedade que ele tem já intrinsecamente, ele não precisa estar girando em torno do eixo para acontecer isso, né? Então aqui, ó, tem um experimento chamado experimento de Stern-Gerlach, que eles enviaram aqui um feixe de um determinado elemento e fez com que esse feixe atravessasse um campo magnético não uniforme, né? E aí aconteceu isso aqui, ó. Uma parte do feixe foi desviado para cima e outra parte foi desviada para baixo. E o motivo, a razão disso aqui é simplesmente que houve uma interação magnética diferente com alguns núcleos, alguns elementos do núcleo, né, principalmente, e outros, foi diferente. A reação que esse feixe que veio para cima, ele foi atraído pelo polo norte magnético aqui, enquanto que esse de baixo foi repelido pelo norte, né? Ou seja, eles tinham orientações magnéticas diferentes. E é justamente isso que trata o spin, né? Tem o spin up e o spin down. Ambos têm magnetizações, vamos dizer assim, do elétron em direções diferentes, né? Na natureza, eles se encontram, esse campo magnético que cada elétron tem se encontra meio desordenado, né? Então, por exemplo, lá aqui no experimento na máquina de ressonância, né? Ele fala aqui, ó, inicialmente os prótons do hidrogênio, né, estão todos com esse spin desorientados, né? Eles estão em várias direções aqui. Pega essa direção aqui, ó, é a direção do eixo Z, tá certo? Ó, do spin. Na hora que eu submeto um campo magnético, eles alinham, todos eles alinhadinhos aqui, ó, como se você pegasse vários ímãs, tivesse todos desordenados aqui. Quando eu aplico um campo magnético externo, eles se alinham no mesmo, né, depois de um certo tempo. Aí aqui entra um exemplo que o livro deu antes de abordar esse assunto. Vamos aqui, ó. Primeiro que é o seguinte, a energia de interação entre esses... Aqui, ó. Quando você fala de polo magnético, momento magnético, né? Você tem esse termo aqui, ó. Esse é o momento magnético, esse μ, né? A interação dele com o campo magnético gera uma energia de interação, tá certo? E provoca um torque. É exatamente o que acontece aqui, ó, no livro. Quando você aplica um campo magnético externo, esse campo causa um torque nas partículas aqui. E tem uma energia de interação nesse processo aqui. Então aqui o livro traz um exemplo, inversão de spins dos prótons, né? Então aqui nesse exemplo, ó, exemplo 43.2, os prótons estão submetidos a um campo magnético de 2,30 Tesla orientados no eixo Z, tá certo? Ó. Aí ele pergunta assim, qual é a diferença de energia entre um estado no qual o momento magnético de spin é orientado no mesmo sentido do campo magnético e outro estado no qual o momento magnético de spin é orientado no sentido contrário do campo magnético. Em outras palavras, qual a diferença de energia dessa situação para essa daqui? Aqui, ó,
os prótons, né, do hidrogênio, eles estão orientados para cima. Tá vendo? Não? A componente Z do momento magnético de spin deles tá para cima, tá alinhado aqui com o campo, ó, tá certo? Ó. E nessa situação eles estão para baixo. É como se a polaridade do ímã dos prótons, né, vamos dizer assim, tivesse no mesmo sentido do campo nessa situação, e aqui inverteu tudo, certo? Qual é a diferença de energia dessa situação para essa daqui? Beleza? Aí ele faz aqui, ele resolve aqui, ó. Você faz aquela formulazinha da energia de interação do momento magnético com o campo, que é essa que eu mostrei aqui, ó, certo? Que é simplesmente μ escalar B, né? E aí tem um momento magnético aqui que ele mostra aqui, ó, do nêutron, do próton, tá certo? Ele usa isso aqui, ó, do próton, vezes o campo magnético aplicado, e ele converte aqui, ó, para electronvolts, né? Aqui a gente tem então o valor da energia de interação em electronvolts para a primeira situação. Para a segunda situação, que é invertida, a gente inverte também um sinal, porque é um produto escalar, mas o vetor está no sentido contrário, muda o sinal. Então fica o mesmo valor positivo, tá certo? O mesmo valor positivo. E a diferença de um nível para o outro é simplesmente duas vezes esse valor aqui. Duas vezes 2.025 vezes 10 a menos 7 eletronvolts. Porque um é o positivo do outro, né? A diferença é o dobro, tá certo? E aí o que a questão quer? A questão quer agora saber o seguinte, ó. Um próton pode sofrer uma transição entre um desses estados para outro, emitindo ou absorvendo um fóton com energia apropriada. Calcule a frequência e o comprimento de onda de tal fóton. O que ele está me dizendo aqui? Ele está dizendo que se esses prótons aqui receberem fótons com determinada energia, eles podem ter uma energia suficiente para fazer com que esses prótons aqui invertam a polaridade para ficar no mesmo sentido aqui do campo. É exatamente isso. E aí a questão calcula. Dada essa energia, qual o valor do comprimento de onda? Aí ele calcula primeiro a frequência, dá 97.9 MHz, e depois usa lambda é c sobre f, né? Onde c é a velocidade da onda, que é a velocidade da luz, e f é a frequência que ele calculou, dá 3.06 metros. Essa onda de 3,06 metros tá na faixa do espectro do FM, né? Mesmo as ondas de rádio que a gente escuta no nosso radinho, né? E aí, qual é a conclusão que a gente chega? Se a gente enviar um feixe de comprimento de onda no FM, nas ondas de rádio, você consegue inverter a polaridade desses spins, né? De modo que eles fiquem antiparalelo ao campo magnético. É exatamente o que acontece no exame de ressonância. Como é que faz? Você tem aqui prótons desorientados, aplica um campo magnético, todos eles ficam alinhados. Você joga ondas de rádio nesses prótons, eles invertem a polaridade do magnético aqui deles, eles simplesmente invertem, eles sofrem um torque aqui, né? Só que depois eles voltam para esse estado aqui. E aí, quando eles voltam, eles emitem a radiação que eles absorveram aqui. Eles emitem essa energia que eles tinham absorvido aqui. E eles não emitem da mesma forma que foi absorvida. Eles emitem formando aqui intensidades diferentes, de modo que a gente consiga ler isso em forma de imagem, como é a imagem de ressonância magnética, como essa daqui, tá certo? Aqui ele mostra um exemplo de como é o esquema do geomarketing de ressonância. Tem uma bobina maior aqui para o campo maior, né, uniforme, e tem outras bobinas para vários outros tipos de campo magnético aqui, tá certo? Pronto, agora a gente vai dar início ao tópico 2 do capítulo 43, que é sobre ligação nuclear e estrutura nuclear. Para começar, eu quero mostrar um print de um vídeo que eu vou até deixar aqui o link dele,
que é um vídeo lá da Khan Academy, né? Que é um projeto muito massa, que ensina matemática, ensina física, tá certo? E é o seguinte, nesse vídeo o cara tá tentando calcular a massa do núcleo do hélio 4, ou seja, o hélio que tem, como todo hélio, número atômico 2, número de massa 4, ou seja, tem 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui, 2 prótons, 2 nêutrons. Qual é a massa desse núcleo aqui? Aí como é que ele faz? Ele pega a massa de um próton, que é aquele valorzinho que a gente já mostrou, 1.007, né? Unidade de massa atômica, vezes 2, vai dar esse valor aqui. E o número de nêutrons, a massa atômica, a massa dos nêutrons, só multiplicar esse valor por 2, dá isso aqui. Quando você soma, dá um valor de massa prevista aqui, ó, 4.031, unidade de massa atômica. Mas, na verdade, a massa desse elemento aqui não é esse valor. Ela é 4.001, em vez de ser 4.031, né? Aí, por quê? Por que que a massa prevista para esse núcleo é diferente da massa medida? Simplesmente porque a massa de cada um deles separadamente, né, somando um a um, é sempre maior do que a massa do núcleo total, porque existe uma energia de ligação. Então, separadamente eles têm uma massa. Quando eles se juntam, ele fica com uma massa menor, porque parte da massa é perdida em forma de energia para poder ligar esses núcleos, que são os elementos do núcleo, né? Os prótons e nêutrons, tão próximos como a gente está vendo aqui, né? E eu já falei, isso aqui é uma coisa muito esquisita, colocar duas cargas positivas tão próximas uma da outra sem elas se repelirem, né? E elas conseguem ficar estáveis. Então, esse é o motivo da massa prevista ser maior do que a massa medida do núcleo, porque parte da massa dos núcleos, dos núcleons, né, que são os prótons e os nêutrons, se perde em forma de energia de ligação desse núcleo aqui, tá certo? Como é que fica a fórmula então? A energia de ligação vai ser a massa dos prótons, na verdade aqui ele usou a massa do hidrogênio. Por quê? Porque ele usa aqui uma massa de um átomo neutro que também tem elétrons, aqui tem elétrons aqui também. Mas se não existisse os elétrons, seria basicamente massa de todos os prótons mais a massa de todos os nêutrons menos a massa do núcleo do elemento que a gente está querendo descobrir, vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Eu estou usando a equação de Einstein aqui, m vezes c ao quadrado, né? mc ao quadrado, tá certo? Basicamente ele está dizendo a energia de ligação é a soma das massas dos prótons mais as dos nêutrons menos a massa de fato que o núcleo tem. Ou seja, a energia de ligação é igual massa prevista menos a massa medida, tá certo? É isso aqui, ó. Massa prevista seria isso, menos a massa medida. Dá uma diferença, vezes que multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado dá a energia responsável pela ligação desses elementos, prótons e nêutrons, no interior do núcleo atômico, tá certo? E ele fala aqui, ó, esse ΔM, essa diferença de massa, é chamada de perda de massa, como o cara lá falou, massa perdida, né? É a mesma coisa, tá certo? Essa massa perdida que vai gerar essa diferença de massa, que vai gerar uma energia responsável pela ligação desses elementos no núcleo atômico aí. Então, como eu falei, como é que a gente consegue colocar duas partículas positivas tão próximas uma da outra sem que elas sofram essa força de repulsão? A explicação para isso está na que o pessoal chama de a força nuclear ou força forte, né? Interação forte, né? Que é uma interação
é o nome dado à chamada força nuclear. E algumas das características dela, ela não depende da carga, ela atrai prótons e nêutrons, né, independente de carga elétrica, é independente para as partículas, independente da sua carga. Ela tem um alcance curto, né, distâncias de ordem de 10 a menos 15 metros. Se assim não fosse, ela iria atrair mais e mais elementos até aumentar indiscriminadamente o valor do átomo, né, o tamanho do átomo. E isso favorece a ligação de pares, tá certo? Então a força forte ela é muito grande, mas ela é mais forte entre os pares, né? Pares de prótons, pares, né? Prótons, nêutrons ali, só as partículas mais vizinhas, tá certo? E o que mais aqui? Isso, a força nuclear ela é muito mais forte que a força elétrica, né? Que se não fosse assim, o núcleo jamais poderia ser estável, né? Porque se a força elétrica fosse maior que a força forte, o núcleo, os prótons, por exemplo, iam se repelir, não iam conseguir se unir, né? A gente não ia ter núcleo estável. E aí o livro ele lança aqui um gancho que seria muito bom se a gente pudesse escrever essa força numa equação simples, como a lei de Newton para a gravitação ou a lei de Coulomb. Porém, os físicos ainda não encontraram uma expressão completa para a sua dependência em relação à distância r, né, o raio do núcleo, tá certo? Pronto, e outra coisa diferente da força elétrica é que a força elétrica não favorece os pares, né? Ela interage de acordo com a distância ali pela lei de Coulomb para quem estiver ao redor dela, enquanto que a força forte ela favorece os pares, como eu já falei, né? Aqui, ó. Mostra que um núcleo individual, um núcleo é uma partícula do núcleo, né? No caso, próton, um nêutron, não pode interagir simultaneamente com todos os outros núcleons do núcleo, somente com os poucos que estão em suas vizinhanças imediatas, tá certo? E esse número máximo de interações que as partículas podem ter pela força forte, ele se denomina saturação, certo? Aí ele fala aqui também o seguinte, ó, a força nuclear favorece a ligação de pares de prótons ou de nêutrons com spins opostos, né? E a formação de pares, ou seja, um par de prótons com um par de nêutrons, cada par com spins opostos. E aí ele fala da partícula alfa, né? Partícula alfa é o núcleo de um átomo de hélio, né? Um hélio 2, hélio 4, desculpa. 2 prótons e 2 nêutrons, tá certo? O hélio tem número atômico 2, né? E a partícula alfa é o hélio 4, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? E ele diz aqui que esse núcleo, a partícula alfa, né? O núcleo do átomo de hélio 4, é um núcleo com estabilidade excepcional para esse número de massa, tá certo? Pronto, ó. A análise da estrutura nuclear, ele fala que é mais complexa que a estrutura atômica que a gente vê na quântica, né? Que vocês veem em química também. Estão implicados dois tipos diferentes de interações, como a gente já falou, tem a força elétrica, ainda existe repulsão, tá certo? A força de repulsão entre os prótons, mas existe a força nuclear, força forte, né? E essa força nuclear ainda não está completamente esclarecida. E aí tem alguns modelos simples que se tenta estudar aí para entender essa força nuclear. E aqui o livro descreve sucintamente esses dois modelos, né, usados com êxito, o modelo de gota e o modelo de camadas. Primeiro esse modelo da gota, ele foi proposto primeiro pelo físico russo Georg Gamow, não sei, o cara é russo, né? Em 1928, e mais tarde expandido por Niels Bohr, né? Aí nesse modelo ele supõe que os núcleos têm densidade aproximadamente constantes, né?
as partículas do núcleo, os prótons e nêutrons, são análogos às moléculas de um líquido, que são mantidas unidas pelas interações de curto alcance, como a gente falou, né? E tensão superficial, tá certo? E eles usam essa dedução aqui, essa descrição, para deduzir uma fórmula para estimar a energia de ligação de um núcleo, né? Então, tem algumas considerações. Primeiro, que existe aquela saturação, né? Que existe um número máximo, que uma partícula pode interagir com outra. As partículas que estão nas vizinhanças da superfície são menos fortemente ligadas, porque elas têm ali na superfície tem menos partículas interagindo com ela. Tem a repulsão entre os prótons, né? Tem também um fato decorrente de observações experimentais, de que se o número atômico é muito próximo, aqui ó, as observações mostram que os núcleos estão ligados mais fortemente se N, né, estiver próximo de Z quando A é pequeno. Vamos ver aqui. Aqui ó, quando o número de nêutrons é muito próximo do número atômico e o A é pequeno, né, o N deve ser maior que Z, mas não muito maior. Aí diz que o núcleo está mais fortemente ligado e tem esse termo aqui. E aí ele fala também que a força favorece a formação de pares. Tem outra interação aqui que eu não sei, sinceramente eu não sei de onde vem. Não vou ficar dizendo que sei se eu não sei, né? Mas ele dá a explicação aqui. E no final tem essa equaçãozinha bem pequena com essas constantes aqui, provavelmente experimentais, tá certo? E tem uma fórmula semi-empírica, né? Essa fórmula semi-empírica porque ela tem uma parte teórica e uma parte empírica, né? Ela é meio teórica e meio experimental, por isso que ela tem esse nome. E aqui a gente chega basicamente naquela equação lá do começo, né? A massa do núcleo é a massa dos... Vamos botar aqui dos prótons mais dos nêutrons menos a energia de ligação do núcleo sobre velocidade da luz ao quadrado. Aqui, na verdade, a massa do hidrogênio, mas o motivo aqui é por causa dos elétrons, que ele está cancelando com os elétrons que tem nessa energia aqui, tá certo? Aí é outra história. Mas é uma fórmula semi-empírica. Ele faz um exemplo aqui. E tem outro modelo de camadas. Nesse modelo de camadas, ele supõe que cada partícula do núcleo, cada próton, cada nêutron, se move em um potencial que representa o efeito médio de todos os outros núcleons, todas as outras partículas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele mostra um potencial que esse próton, esse nêutron vai sentir, né? Onde ele vai estar confinado. Aqui, mais longe, aqui é em função do raio, né? Ó, tem um raio do átomo aqui. Acima disso, a partícula pode até escapar, mas a tendência dela, com energia menor, é estar sempre nessa regiãozinha aqui, tá certo? Ó, sempre de 0 a R, né? Isso aqui você pode girar esse gráfico, ele vai dar como se fosse um buraco aqui, tá certo? Se você imagina aí fazendo um giro em torno desse eixo aqui, ó, você vai ter como se fosse um buraquinho no chão, cavado aqui no chão, ó. Quando você joga uma bolinha de gude, ela tem já... Imagina aí uma brincadeira de bolinha de gude, né? Que a criança faz um buraco no chão e tal. Quando joga aquela bila, aquela bolinha, a tendência dela é girar até cair aqui no centro, né? Dificilmente ela vai escapar se ela tiver uma energia menor, né? Se ela tiver energia menor, ela não escapa, né? E aí aqui eles usam esse modelo de potencial mais arredondadinho aqui, ó, né? Em vez de ser um potencial mais quadrado, é mais suave e tal, para descrever o potencial que cada núcleo vai sentir, né, no interior daquele núcleo lá. Cada próton, cada partícula vai sentir no interior do núcleo. E aí tem dois potenciais. Tem a energia potencial elétrica, que é devido às interações núcleo com núcleo, próton com próton, desculpa, e tem a energia nuclear, né, que é devida às
as interações. Aqui são as energias, a energia nuclear, tá certo? Ó. E aqui a energia elétrica, energia potencial elétrica. Enfim, deixa eu ver aqui. Não, aqui pelo que eu tô entendendo é o contrário, né? Ó, essa energia nuclear, essa que tá puxando mais para baixo aqui, ó. A energia potencial nuclear decorrente da força nuclear é a mesma tanto para prótons quanto para nêutrons e fornece a energia potencial total para os nêutrons, né? Então, eles acabam... É um potencial aqui, ó, que traz a partícula para dentro do centro aqui, ó, certo? Favorece o confinamento delas aqui nessa região. E aí você tem aqui... Essa energia aqui deveria ser a de repulsão, não? Deixa eu ver aqui. Pronto, ó. Aqui está dizendo, aqui está mostrando aqui no gráfico. Ó. Essa mais pink aqui, ó. Essa curvinha que está por cima aqui é a energia de repulsão dos prótons, né? Imagina só. Esse gráfico é para um próton. Vamos supor que eu jogo um próton aqui. Imagina um próton com uma bolinha, uma bola de gude, uma bila, né? Se eu deixo esse próton bem aqui, a tendência dessa bolinha, estando bem aqui nesse potencial, é qualquer mexidinha para o lado ele descer aqui, ó. Desce e escapole. Por que esse potencial é assim? Porque é o próton interagindo com ele mesmo. A tendência é ele ser repelido e ir embora. Só que, além desse gráfico aqui, existe um outro, que é esse roxinho, ó. Que é a energia, que é esse azul, que é a energia nuclear, né? Que faz com que esses prótons, se eu jogo um próton bem por aqui, assim, ele já cai direto para cá. Né? Como se fosse aquele buraco lá. E a soma dos dois potenciais, esse com esse, dá um potencial resultante, que é esse aqui, ó, roxinho, tá certo? Que é a energia total. Tá aqui, ó, energia total é esse roxo, essa roxa aqui. Que é a energia elétrica, essa aqui, ó, mais a nuclear, que é essa azul aqui, tá certo? Então, esse é um modelo utilizado aí para descrever essas interações de um núcleo só, de uma partícula nuclear, um núcleon. Pode ser um nêutron ou um próton, em função do raio R, tá certo? E eles usam o modelo de camadas, né? É semelhante lá que vocês ainda vão ver na quântica, mas vocês já viram em química, né? Tem as camadas eletrônicas e tal. Aqui também é como se fossem camadas e subcamadas de núcleons, de elementos do núcleo, né? De partículas do núcleo. E tem alguns números atômicos que são chamados de números mágicos, né? São esses números aqui, ó, 2, 8, 20, 28, que correspondem aí a elementos mais estáveis, né? Particularmente mais estáveis. Só que esse 126 aqui ainda não, pelo que ele fala, que ainda não foi encontrado, ó, não foram observados na natureza, beleza? E é isso. Essa nossa aula de hoje foi uma introdução aí do capítulo de Física Nuclear. Estou deixando aqui uma atividadezinha para vocês resolverem, entregar até o fim do semestre. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim, beleza? Um abraço e até a próxima aula.